Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast, o videocast da Plaçon e do Vida de Granja. E eu estou super feliz em estar aqui ao lado dos meus colegas, grandes referências na avicultura. E eu acho que a gente poderia começar se apresentando. Não é todo mundo que me conhece, eu sou Luciana Dalmagro, eu sou produtora rural, sou avicultora e empreendedora também. E tenho me dedicado à avicultura nos últimos anos, mas na avicultura no campo mesmo, né? Dentro da granja ali, trabalhando ao lado da minha família e com um time maravilhoso. E nesta jornada de produção rural, nós fundamos o Vida de Granja e estamos aqui hoje, nessa parceria com a Plaçon, para a gente contar um pouco para vocês sobre avicultura, sobre ambiência. E aí, com isso, eu quero agora que a Paola se apresente, que é uma pessoa do meu time. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Paola Buzzolo, eu sou médica veterinária, sempre trabalhei com avicultura, desde quando me formei, fui extensionista por muitos anos, trabalhei na BRF, trabalhei na JBS, fui coordenadora de boas práticas de produção e 5S na BRF, e aí, nesse rolê, conheci a Lu, né, que me chamou para integrar o time da fazenda como gerente técnica, e aí agora a gente também tem o Vida de Granja, né, a gente produz conteúdos de avicultura. Se você não nos segue, siga lá, trocamos likes. E é isso, gente. Minha vida é frango de corte há muitos e muitos anos. E vai continuar saindo, se Deus quiser. E aí, agora, Gabi, se apresente. Obrigada, Lu, pelo convite de estar aqui com vocês. Participar do Vida de Granja é sempre uma grande satisfação. Eu sou médica veterinária também. Trabalho há 20 anos na avicultura. Dedico aí muitos anos da minha carreira à ambiência, né? Trabalhei durante alguns anos como consultora. Tenho uma relação muito próxima com a Plaçon desde 2009, né? Onde eu fui funcionária, saí, fui consultora e agora voltei, agora há 6 anos, voltei como gerente comercial. Para o próximo ano temos novidades aí do nosso trabalho, com mais foco em serviços, né? Mas sempre atuei na área de ambiência. E a minha vida é igual a da Paola, sempre foi dedicada aos galináceos, desde sempre, né? Estamos em uma mesa com bastante experiência com frango, gente. Agora, David, conta pra gente também a sua. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado, Luciana, obrigado, Paola, por participar desse podcast aqui. Primeira vez que participo, muito legal. Aqui a gente está um pouco nervoso, mas eu acredito que, como Vida de Granja, a gente vai se soltando aqui aos pouquinhos. Pois então, eu sou engenheiro mecânico. Logo que me formei, comecei já a trabalhar na Plaçon. Então, recém-formado, fui trabalhar com frango de corte. Então, faz praticamente 16 anos, agora em março, que eu trabalho na Plaçon. E iniciei na área de desenvolvimento da empresa, né? Ali com seus 3, 4 anos. E logo surgiu a oportunidade de entrar para a área comercial, fora do país. Trabalhar na norte da América do Sul e na América Central e Caribe. E eu fiquei lá por basicamente 10 anos. E faz um ano que eu assumi a área da gerência comercial de aves de corte da Plaçon, que engloba o Brasil e também a América Latina. A gente tá com esse desafio aí agora pela frente. Mas é um ótimo desafio, né, David? Com certeza. E aproveitando essa sua vasta experiência, eu queria te perguntar quais pontos que você identifica, David, que foram os pontos de virada da nossa atividade, da avicultura de corte. Eu sei que são muitos, mas se você pudesse trazer alguns para a gente começar essa nossa discussão. Bem colocado, Luciana. Assim, a gente tem no Brasil, e eu acredito que a Gabriela vai lembrar disso também, entre quando a gente iniciou, 2009, 2010, 2011, no desenvolvimento de produto, a gente tinha um preconceito aqui no Brasil com 2 equipamentos, basicamente, que eram os inlets, né? As famosas janelas laterais, e o painel evaporativo. Um pelo alto custo, que se dizia que tinha um alto custo, né? Que é o painel evaporativo, e muito poucas granjas tinham. Apesar de hoje a gente parecer algo tão normal, a gente está falando de 15 anos, 14 anos, e muito poucos galpões tinham isso. Uhum. Diferente da América Latina, que já tinha muitos galpões com esse produto. E os inlets, né, as janelas laterais, que se dizia que era um produto que só funcionava nos Estados Unidos, ou só onde tinha neve, ou só em locais muito frio.
E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Praticamente todos os modais aqui do Brasil e outros da América Latina já têm isso como obrigatório para ter no galpão, em áreas quentes e áreas frias. Então, você acha que essa climatização completa foi um grande ponto de virada na avicultura? Com certeza. A gente está falando aí de mudança até na área de pinteira, né? Com a entrada dos inlets, mudança no dimensionamento do galpão com painel evaporativo. Como dimensionar com painel evaporativo? A gente tinha os famosos tijolinhos, né, Gabriela? Respeita a história do tijolinho, por bastante, favor. Que é algo... Foi aí, Já tive respeito, muito Ele respeito. teve a sua importância na evolução. Com certeza, com certeza. Então, assim, fez parte do desenvolvimento aqui da avicultura do Brasil. A gente até exportou essa tecnologia. Tem vários galpões no Paraguai, a gente já visitou, Bolívia... Eu acredito que até na Argentina também. Mas, felizmente, a gente teve a oportunidade, as empresas vieram para o Brasil, a gente tem vários fabricantes de painéis evaporativos que fizeram isso, de alguma maneira, o custo abaixar proporcionalmente e a gente ter essa possibilidade, né, essa viabilidade de colocar nos nossos galpões brasileiros. Então, a gente tem que agradecer essa tecnologia, essa oferta aí que foi colocada no mercado, para a gente melhorar a eficiência dos nossos galpões, que eu acredito que o nosso papo de hoje aqui é como fazer nossos galpões terem eficiência e falar um pouco sobre isso. Né? Gente, o David está falando agora essa questão do tijolinho e eu tive uma recordação aqui de uma passagem bastante engraçada. Eu era consultora na época, né? E trabalhava junto com a Plasson, e a Plasson naquela época trabalhava com outro controlador, não tinha inlets ainda, etc. Alguns seguidores do Vida de Grande, eu tenho certeza que estavam lá comigo esse dia, tá? Então vocês também vão lembrar quem estava lá comigo na granja. Deixa nos comentários quem estava. Nós fomos instalar o primeiro inlet brasileiro numa determinada integração. E era um inlet por contrapeso, não era um inlet, né, mecânico como ele é hoje. E aquela felicidade que a gente ia instalar o inlet aqui no Brasil e uau, ia ser o top das galáxias. Muito bem. Instalamos os inlets. Tudo muito bem instalado, nós ligamos o exaustor para gerar pressão e o inlet abrir. Quando nós ligamos o exaustor, o que aconteceu? Nenhum inlet abriu. O peso, o contrapeso era tão pesado que ele não abriu. E tinha aquela expectativa toda de todo mundo ali esperando o inlet funcionar. Querendo estourar champanhe, né? Foi muito bom. Nós recolhemos todos os contrapesos de todos os inlets. Teve que ser um peso menor. Então, no final, dá muito menor. Infinitamente menor. Levamos tudo para o escritório, para a oficina onde o pessoal do fabricante do inlet trabalhava. E um peso que era mais ou menos assim, triangular, virou umas 5 arruelinhas, mais ou menos, para poder abrir. E, gente, foi muito bom, porque é uma evolução, é um conhecimento, como o painel evaporativo de tijolinho, né? Putz, desperdiçava um monte de água, mas teve seu papel na evolução, né? Assim como esse inlet que a gente fez lá, a instalação. E faz parte da evolução, né? O que vocês estão trazendo, gente, é uma coisa que a gente sempre conversa, que quem trabalha com tecnologia e inovação, primeiro tem que estar aberto ao novo, e tem que estar aberto à tentativa. Sim. E tem uma outra coisa que eu aprendi mais recentemente, que é o seguinte: se a gente não tiver vergonha ou história para contar da primeira versão dessas inovações, é porque não foi uma inovação. Então, definitivamente, as nossas placas evaporativas e os inlets, eles já passaram por essa fase e hoje melhorou muito e virou realmente o jogo da ambiência na gente. E aí, falando em ambiência, Gabi, eu queria passar a bola para você trazer o teu ponto de vista também do que mais virou o jogo quando o assunto é ambiência, que a gente evoluiu muito também nos últimos anos, né? Lu, eu acho que isso vem atrelado bastante ao manejo desses equipamentos, né? Então, como operar esses inlets da maneira certa, como fazer um aquecimento de uma forma correta, as possibilidades de aquecimento, dentro desse aquecimento, como levar a máxima eficiência, né? A gente não diz, esse é melhor, muito melhor do que esse. Não. Dentro daquilo que a gente tem nas nossas granjas, o que a gente pode fazer para maximizar o uso daquele equipamento, né? É lógico que a gente tem tecnologias com controladores trabalhando por CO2, fazendo ventilação mínima por umidade. Lógico que tudo isso ajuda dentro da ambiência, dentro da qualidade, principalmente do pintinho na primeira semana, que é quem vai levar realmente o nosso desempenho do lote final, né?
Agora a gente entrando aí com a tecnologia dos circuladores de ar, então a gente vem sempre nessa toada de trazer aquilo que é melhor para o campo, porém com o seu manejo correto, com a sua forma correta de instalação. Não é só a venda de um produto, né? É a venda de um conceito, é a venda de como aquilo vai trazer um bom resultado. Então, eu acho que isso é uma grande virada dentro da avicultura, dentro dos equipamentos, dentro da questão ambiência. É muito importante. E acho que a virada é muito importante e a gente vê uma dificuldade muito grande de operação, né, dentro dessas novas tecnologias, ou tecnologias que têm até bastante tempo, mas ainda é muito difícil chegar informação mesmo, o pessoal saber operar direitinho, né? Eu queria trazer para vocês, para o David, a visão da engenharia e a Gabi a visão de uma médica veterinária. Quais são as principais dificuldades dos produtores que vocês enxergam no campo hoje em dia? Cara, sabe quando você troca de celular? Você fala, meu Deus do céu, eu não vou me adaptar nunca a isso aqui. Você usa um tempinho e vai. Eu acho que é uma questão de perder o medo, perder o eu sempre fiz desse jeito e funcionou, porque pode ser melhor, né? E usar, arriscar, perguntar para as pessoas, olha, eu estou aqui, estou na frente do meu controlador, o que eu posso fazer para fazer assim, assim, assado? Você sabe que com essas nossas interações lá no Vida de Granja, surgiu bastante oportunidade de gente que me liga e fala assim, Gabi, você pode me ajudar? Eu estou aqui na frente do meu controlador, o que eu faço? A gente faz isso? A gente te liga, Gabriela, pelo amor de Deus. É isso. Porque essa dúvida, essa pessoa não vai ter mais. Da próxima vez, ela fala, poxa, aquela vez eu fiz isso. Se surgir uma nova dúvida, Gabi, eu estou aqui, o que eu faço? Não tem só a Gabriela, tem um time Plasson que pode fazer isso. Né? Tenho certeza que as outras empresas, todo mundo tem um time que pode ajudar nessa tecnologia e fazer a avicultura ser mais tecnológica e a usar e abusar dos controladores e das tecnologias. O que você está falando é que... Eu também tenho essa percepção, que a gente é muito bom de ajudar, mas a gente não é tão bom de pedir ajuda. Né? Então, assim, eu acho que... A gente até estava conversando sobre isso, né? Exato, David. Assim, o que, Luciano, até respondendo a pergunta da Paola, eu acredito que uma coisa no galpão que mudou muito, e até, como eu falei antes, que eu fiquei fora do Brasil um tempo, aí 6, 7, 8 anos, que é bem importante a gente... Nós mesmos víamos muito em artigos e não dávamos a devida importância, é a tal do teste de vedação. Hoje você tem uma entrega técnica, tem um teste de vedação. Mas há 10, 12, 13 anos atrás, ninguém nem sabia como fazer. O que era isso? E né? o que era 30 pascais, 40 pascais? Isso é bom, isso é ruim? Para que eu vou utilizar isso? E para que serve isso? Por que a gente está fazendo isso? Né? A gente nem sabia. Exatamente. Hoje, dando aqui rapidamente, né, que perguntou pela questão técnica, hoje a gente, quando entrega um galpão, a gente consegue saber realmente se ele está bom ou não. Sim. Né? Você faz, numa questão de vedação, né? Você faz o teste de vedação, você liga um exaustor, fecha todo o galpão e você mede a pressão. Depois de 30, 35 segundos, enfim, a hora que a pressão estabilizar. E a gente tem aplicativos de universidade. A Universidade da Geórgia, por exemplo, ela tem um aplicativo Poultry 411, né, Gabriela? Que você coloca todas as informações lá e você consegue tirar ali e saber se ele está bom, se ele está excelente, se ele está ruim, para poder melhorar. Porque o grande problema da vedação é que você não consegue enxergar. A Gabriela tem ainda a câmera termográfica, ela utiliza bastante. Né? Tenho. E isso a gente consegue enxergar com a câmera termográfica, você consegue enxergar perfeito isso, né? Quando você está com o galpão funcionando, você vê aquela entrada de ar lá, você vê a entrada de ar quente, ou enfim, a entrada de ar frio, dependendo da etapa do lote que está. Mas a vedação hoje é o investimento mais barato de um galpão pressão negativa. Sim. Mas de longe. Eu quero botar mais um exaustor, eu quero botar mais painel evaporativo, eu quero melhorar o meu aquecimento, eu quero botar um circulador de ar. Se não tem vedação no galpão hoje, esse investimento, ele não é que vai por água abaixo, mas ele viria em segundo plano. Hoje a vedação é o primeiro e é o mais econômico, é o mais fácil de fazer, que é vedar a porta, vedar a cortina, em caso de cortina. E aí vem um outro virada também, que a gente chama, que são os galpões de parede, né? Que aí vem a questão da vedação aí, a longo prazo, que são os galpões fechados, que ainda é um tabu em algumas regiões, algumas empresas, por questão de viabilidade, por questão segurança, segurança. Né,
Mas é outra coisa, outra virada que a gente teve, que antes a gente falava que só lá nos Estados Unidos, só lá nos americanos, só na Europa, e a gente tem aqui no Brasil várias experiências, tem na América Latina também, experiências com parede, e a gente sabe que tem uma melhoria muito boa aí na questão de eficiência. E aproveitando, né, vocês têm uma experiência enorme fora do Brasil, eu queria saber o que vocês veem de mais diferente entre lá fora, né, o que é feito lá fora, tanto na parte de construção, até na parte de ambiência, com o que nós fazemos aqui. Bom, Paula, conforme eu falei, a gente tem a Plasson tem uma presença muito forte na América Latina, né? E no México, a Plasson México, mas com a Plasson do Brasil a gente tem uma presença bastante forte, porque ela iniciou antes mesmo da Plasson do Brasil. Então, a gente, por exemplo, na Venezuela a gente tem já 40 anos, presença lá, na Argentina mais de 30 e no Brasil a gente tem 28 anos. Então a gente passou por várias etapas. Mas o que eu posso te dizer é que na América Latina eles tiveram uma virada, de que a gente estava comentando da virada aqui, muito mais brusca, vamos dizer assim, do que no Brasil. Eles não tiveram a etapa do tijolinho, não tiveram a etapa do teste de inlet. Hoje a gente está falando que alguns países pequenos, né, a gente pode chamar de pequenos, Panamá ou Costa Rica, ali com seus 4, 5 milhões de habitantes, e eles têm as empresas investindo em galpões 100% de parede, com todos os equipamentos. E há 5, 6, 7 anos atrás, muitas vezes eles tinham um galpão aberto, com um comedouro manual, bebedouro pendular, que a gente vende muito ainda, e hoje fazendo um galpão de parede com todos os... Eles falam todos os roguetes, né? Todos os jogos ali, todos os equipamentos disponíveis para o galpão. Então, e o que a gente vê de mais diferente assim, hoje em dia é essa vontade de aprender na América Latina, essa necessidade de informação. Eles são muito... Aqui a Gabriela falou, quando tem essa abertura que começa a perguntar mais... Na América Latina eles têm muito isso. Ávidos por informação. Ávidos por informação. Então, não que aqui no Brasil não seja, mas eles têm o Brasil como referência. Uhum. Então, eles perguntam muito para nós porque eles querem saber o que está sendo feito aqui no Brasil. Né? Em todos os aspectos. A Gabriela também tem muita experiência fora do Brasil, já foi consultora no Peru, na Colômbia, no Paraguai. Pode comentar um pouco mais, mas eles querem saber o que o Brasil está fazendo. Uhum. Essa é a bem da verdade. Eles são bem receptivos conosco, né? Isso é uma realidade. Aqui no Brasil, a gente sabe que a avicultura, essa questão da tecnologia vem caminhando devagarzinho, um testa aqui, um testa lá, começa a funcionar e o negócio vai. E a gente vem caminhando nessa evolução da tecnologia ao longo dos anos, né? O que a gente tem que cuidar só é para não tentar usar uma tecnologia que não se adeque aos nossos padrões dos nossos aviários. Né? Isso é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. E é uma coisa que a gente sempre fez, né? Não só falar do próprio equipamento, mas sim como ele deve ser usado. Isso é muito importante. Sim, trabalhar mais o conceito, né, como um todo, entender que o galpão, quando a gente mexe aqui, ele reflete ali, né? Essa visão do todo, realmente, vocês sempre trazem para o campo e eu acho que faz muita, muita diferença mesmo. É o que a Gabriela comentou antes, né? O grande sucesso de um projeto não é, muitas vezes, a marca ou o modelo que você utiliza lá dentro daquele equipamento específico, mas engloba o todo. Como fazer o dimensionamento do galpão como um todo, né? Na parte de aquecimento, na parte de construção, na parte da própria granja. E eu falo aqui na América Latina que era muito difícil algum produtor, alguma empresa perguntar onde que eu coloco o meu gerador. Uhum. Que às vezes é uma coisa que é óbvia ou normal, tem lá no cotidiano, já tem no projeto. E fora do país, muitas vezes a gente fornecedor de equipamentos, mas tem que também dar essa assessoria, consultoria, né, Gabriela? Em todos os sentidos, né? Como fazer a parte de energia, como fazer a parte de construção, porque a solução total da nossa empresa, da Plasson, a gente começou a oferecer há 6, 7 anos atrás. E antes também tinha essa dúvida, né? De como fazer uma construção, de como ter uma construção correta para receber os equipamentos. Uhum. Porque a gente sabe que hoje no campo, a gente falou de teste de vedação, o último que fica no galpão ali é o montador de equipamentos. Exatamente. E para ele que não está bem vedado. Uhum. E muitas vezes
civil, o né? que vem da construção civil impede ele de ter um sucesso, vamos dizer assim, uma eficiência na vedação. Então, até a Plaçon, no momento de decidir entrar nesse ramo de construção e solução total, veio por conta disso, a necessidade dos clientes de ter realmente um projeto sem desculpas. Sim. Né? Sem desculpas. Não tem a construção civil ruim ou foi a parte do equipamento ruim, não. Aqui a gente entrega e a responsabilidade toda da empresa. Então, isso fez, especialmente na América Latina, aqui no Brasil também, essa confiança ser gerada para um resultado final com sucesso. Então, eu acho que esse dimensionamento do equipamento, né, correto para cada necessidade. Né? A gente fala, tem a Gabriela, eu, tem outras pessoas da Plaçon, a gente caminha nos congressos e tem uma pergunta, aqui no Brasil não tanto, mas fora do Brasil a pergunta mais famosa é a seguinte: qual que é o tamanho do galpão ideal? Mas essa resposta tem, só que várias são corretas, né? 100 por 12. Olha que bonitinho. Eu Mas quero o ver ele galpão ideal pagar a pra quem? conta. Exatamente. Mas 100 por Assim, 12, cada um ó. tem a sua necessidade. A gente teve um cliente em um país que ele quis fazer um galpão de 170 por 20 porque ele viu que dá o resultado. Mas ele tinha uma capacidade de incubação de 30% do galpão por dia. Então ele colocava, ele conseguia encher o galpão em 3 dias e meio, 4 dias. Então tu tinha 4 idades no mesmo galpão. Desuniformidade. Mas ele sofreu uma consultoria, enfim, não sei, ou um conselho de, não, esse é o galpão ideal. Era para o cliente que ele perguntou, provavelmente. Né? Mas para ele, para a realidade dele, não é. Está longe Viu? de ser. Era 100 por 12. Então, assim, essa pergunta e essa consultoria, essa aproximação do cliente de saber realmente o que ele quer, né? Porque no final das contas a gente está tratando com um negócio. A gente está falando daqui de frango, de ambiência, mas no final das contas o investimento, o cliente quer um payback. E pautado por viabilidade, exatamente. Exatamente. Então a gente tem que mostrar para o cliente o que é melhor para ele e para cada situação. Não o que é melhor para outro cliente, enfim, é para melhor para cada situação. E cada país, eu acho que esse é o êxito da Plaçon, cada país a gente oferece realmente o que ele precisa e a necessidade dele para ter realmente sucesso e eficiência. O que você está falando é que não tem uma resposta única. Exatamente. Mas mesmo com essa grande oportunidade de várias respostas, a gente tem que entender que é uma orquestra e que tem muitos fatores envolvidos para funcionar de forma adequada, né? Exato. E eu acho que a gente falou um pouco, pessoal, de barreiras vencidas. Mas eu queria ouvir de vocês quais barreiras a gente ainda tem por vencer, né? O que vocês veem agora como realmente os próximos saltos? E não pensando num futuro muito longe, sabe? Um futuro que a gente já está vivendo agora. Olha, o nosso maior desafio sempre é a evolução da linha genética, né? Então, a genética vai evoluindo e a gente tem que evoluir o nosso manejo e as nossas circunstâncias dentro dos nossos aviários. A temperatura de necessidade das aves vem mudando, a necessidade de ventilação vem mudando. O David falou a questão do isolamento dos aviários. Eu acho que a questão do isolamento térmico também é uma coisa muito importante, né? Que foi aí uma virada também, né? Esse olho para o isolamento térmico dos aviários. Isso também deu uma melhora muito grande, porque a gente sabe que as aves não gostam de um fluxo muito forte de ar. E quando a gente diminui a introdução de calor, a passagem de calor do meio externo para o meio interno, a gente consegue, de fato, tirar mais o calor do que as aves estão produzindo do que o calor que a gente está colocando lá dentro por conta da própria estrutura. Então, esse isolamento também foi aí uma barreira vencida. Sobretudo com mudança climática, né, gente? Que a gente está vendo temperatura cada vez mais alta, frio também extremo, né? Sim. Em algumas situações. Então, realmente, faz todo sentido pensar nisso. O que eu vejo também, Luciano e Paulo, hoje a gente tem... Uma das coisas mais difíceis também é colocar tudo isso em prática e capacitar as pessoas que estão no galpão. Hoje a Gabriela comentou antes, a gente tem uma equipe. O Andrei, quando veio falar contigo, né, também comentou isso em outra oportunidade. A dificuldade que a gente tem, isso é algo constante, é uma melhoria contínua, mas é algo que a gente tem que fazer constantemente em campo, é capacitar essas pessoas
para conhecer e saber o porquê que tem inlet, né? O porquê que tem essa quantidade de exaustores, o porquê que tem painel evaporativo. Sim. Porque a gente fala assim, colocar essa Ferrari nas mãos de alguém que não sabe pilotar é complicado. Manter a tecnologia, às vezes. Eu né? tenho uma história lá no Panamá que o cliente, ele tinha acho que 4, 5 galpões, nossa, e ele tinha um resultado muito ruim. A gente tinha clientes nos top 5 e ele, os 5 galpões, lá entre os 30, 40, e não conseguia melhorar. Ele falava que o problema está no equipamento, o problema está no equipamento, o problema está no equipamento. E nós fomos visitar esse cliente. E quando a gente chegou lá, obviamente, a gente viu vários problemas de manejo. Mas muitos problemas de manejo. E ele chegou e eu gosto de carro, comentei com vocês, né? Ele chegou de Porsche. Um avicultor chegou de Porsche na granja. E ele veio, você que veio do Brasil e tal, aqui porque eu estou tendo mau resultado, assim. Antes de mais nada, que belíssimo o teu carro, tal, eu gosto muito de carro. E a gente começou a conversa e tal. Em resumo, ele tinha uma mão de obra, e na cabeça dele, uma mão de obra muito barata. Eram pessoas totalmente incapacitadas e não estavam preparadas para aquele galpão. Ele precisava de uma pessoa muito mais capacitada. E quando eu perguntei para ele, a gente entrou, depois da visita, a gente fez uma reunião com ele e eu perguntei, eu gostei muito do teu carro, e quanto você pagou nesse carro? Ele falou alguma coisa entre 200 mil dólares na época. Eu assim, nossa, e você deixa qualquer um dirigir? Eu posso dirigir? Ele, não, nem o meu filho dirige. Assim, pois é, eu seria assim com o meu carro também. Só que você tem uma granja de 2,5 milhões de dólares e tu está deixando qualquer um dirigir. Aí ele me olhou assim, pois é. Então, depois disso, a gente teve várias visitas de capacitação. Ele viu que não era o problema de equipamento e ele subiu na lista. Assim, a gente sabe quando faz o trabalho, a Gabriela tem N exemplos disso, faz o acompanhamento e ele sabe que a gente está acompanhando, eles fazem e o resultado melhorou. Uhum. Mas essa identificação do problema, né, de saber que os galpões hoje em dia não podem ser manejados, né, pode ser a palavra, por uma pessoa que não está capacitada e não conhece tudo que a gente falou aqui. De vedação, de exaustor, de painel evaporativo, de circulador de ar. Ele não precisa ser um mestre da ambiência, mas ele precisa saber o porquê que ele está ali. Uhum. Sim. E tem o risco de se manejar errado e tem o risco de pegar e colocar tudo no manual, porque aí todo mundo fica mais seguro. Quantas vezes a gente já escutou isso? E, gente, isso é uma coisa tão grave, né? Investiu esse dinheiro, projetou, dimensionou tantas mãos envolvidas para ir chegar na granja e tá no manual. Paola, nos diga mais sobre isso, que a gente escuta muito isso no Vida de Granja. A gente fica muito triste com os aviários micro-ondas que a gente vê por aí. Você sabe do aviário micro-ondas? Não tô sabendo. Não? Então eu vou contar para você e vou contar para todo mundo. A gente compra o micro-ondas, né? Aí vai fazer lá qualquer coisa que dure 10 minutos. Tá. O que você faz? Assim, você estuda o set, qual que é o mais adequado para aquela coisa que você vai fazer? Ou você coloco no play lá 30 segundos, né? 30 segundos. Então eu clico lá 20 vezes até chegar em 10 minutos e sai. É assim Todos nós. Esse é o aviário micro-ondas. É aquele que tem um set possível maravilhoso de operação. E aí a gente escolhe operar ele no manual. Ele faz pipoca no automático, sabia? É só apertar o botãozinho pipoca. Verdade. Ou arroz. Ou arroz. Ou brigadeiro. Ou descongelar. Mas é muito interessante pensar nisso, né? Que a gente tem um monte de tecnologia e, de repente, a gente não está usando. Então, é triste. A gente escuta muito isso, né, Paola? Sim. Eu acho que, se a gente for ver, assim, uma das principais dificuldades que aparece no Vida de Granja é essa dificuldade de operação. Né, de conseguir entender os conceitos das tecnologias, o porquê que aquele equipamento está ali, o porquê que você programa em determinada forma, se o pintinho está desse jeito, identificar, né, os porquês das coisas. Tanto para tecnologias que já estão conosco há algum tempo, por exemplo, os inlets, painel evaporativo, até tecnologias que estão chegando agora no Brasil,
como, por exemplo, campânulas, os circuladores de ar, né, que a gente tem na granja há alguns anos e a gente demorou muito a aprender a operar, né, porque a gente trouxe de algo que era comum lá fora, né, e sem adaptar para a nossa realidade. E agora a gente está operando ele da maneira correta. Queria que vocês falassem, né, Gabi esteve lá na granja com a gente também, né, começando pela questão das campânulas, que está se popularizando demais, né? O pessoal está investindo bastante nesse tipo de aquecimento, né? O que você tem visto aí no campo com essa adesão dessa nova tecnologia, né? Paola, é assim. Vamos falar do conceito inicial da questão do aquecimento. O que seria ideologicamente correto? Maior quantidade de campânulas possíveis, de menor capacidade térmica possível, para que esse calor fosse uniforme em cada centímetro lá do aviário. Isso seria o mundo perfeito. Isso paga a conta? Isso tem payback? Não, né? Então, onde que a gente usa campânulas pequenas? Granjas de pedigree, de bisavós, de avós. Isso é feito porque aquela galinha tem um custo agregado muito maior. Num aviário de frango, se chegou num conceito onde 40 mil BTUs seria um equipamento de boa distribuição sem gerar prejuízo. Ok, isso é testado no mundo inteiro. Isso não é um conceito que nós inventamos aqui e testamos aqui, né? Isso é um equipamento validado que se usa na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em diversas granjas, inclusive nas granjas de vocês. Desde 2018 a gente está usando. E funcionando super Muito bem, né? Então, assim, quando a gente começa a aumentar demais a capacidade térmica desse equipamento, para não ter pontos cegos, né, ou zonas de uma temperatura muito baixa, se faz necessário a gente aumentar demais a capacidade daquele equipamento e ele acaba sobrecarregando termicamente um determinado lugar, gerando uma desuniformidade, né? Então, por isso que se chegou nesse dimensionamento de equipamento a 40 mil BTUs. Ok, com esses 40 mil BTUs, o que eu vou fazer com ele? Depende da temperatura mínima daquele local. Então, se eu estou num local de temperatura muito baixa, aqui no Brasil a gente pode falar que muito baixa é -5, -3, que ocasionalmente acontece em alguns lugares, a gente vai trabalhar ali com 600 BTUs por metro quadrado. Ah, fui lá para o Maranhão. Poxa, a temperatura mínima lá é 25 graus, 23 graus, eles estão morrendo de frio, né, turma? Mas precisa aquecer? Precisa aquecer. Quantos BTUs por metro quadrado a gente vai usar? 400 BTUs por metro quadrado é suficiente nessas regiões. Então, a gente faz o dimensionamento dessa forma. Então, gente, tudo que a gente está trazendo aqui é para dizer que existe ciência por trás, existe cálculo por trás. Então, tudo que foge muito do que a ciência diz, gente, desconfiem, por favor, porque não tem milagre, né? Quando a gente está falando de avicultura e de qualquer outro setor agropecuário. E, Luciana, quando tu pensares que não tem como dar errado, eu vou comprar e já tem, pode dar errado. Ah, tem. Então, assim, a campana, eu estava pensando agora, assim, toda a questão de dimensionamento de tubulação. O tamanho do tanque do gás, a válvula que vai utilizar, como que vai ser a distribuição, tudo isso, se vai ser uma tubulação no central, se vão ser duas, tem a perda de carga do gás. Então, a gente acredita assim, é só ir lá, colocar as campanas, ligar igual o gás de cozinha e tem que funcionar. E muitas vezes uma tecnologia queimada, né? E no passado a gente sofreu bastante disso no Brasil, por ser mal utilizada, ou mal dimensionada, ou mal desenhada ali para o galpão, justamente por um detalhe. Então, o que a gente comentou, o que a Gabriela comentou ali da campana, é isso mesmo, né? A gente tem os números ali macros, mas sempre vai ter uma particularidade de algum cliente, e esse é o olho que a gente tem que ter no dimensionamento para cada cliente. Porque não vai ser uma padronização para o Brasil inteiro, tudo igualzinho, que vai dar resultado em todos os locais. A gente acabou de falar agora de alguns clientes menores, maiores. Então, assim, é importante para quem está assistindo, que eu acredito que eles buscam no Instagram de vocês aqui, e aqui informações como eu fazer meu galpão. Uma delas, né? Como é que é fazer o galpão ideal? Mas eu acho que a grande sacada, assim, vamos dizer assim, do galpão é fazer com que o dimensionamento seja próprio
para a tua realidade. Uhum. Para a tua... Claro que a gente tem aqui, se você é integrado de uma empresa e geralmente segue o modal, beleza. Mas caso você seja uma empresa e pode fazer alguns tipos de modificações, tem que ser analisado. Porque é um investimento, a gente não faz investimento igual a gente está falando antes, não é há 2 anos, 3 anos. A gente sabe que um financiamento ele se paga em 10, 12, 14, 15 anos. Então a gente tem que fazer um investimento, no mínimo, para esse tempo. Né? Então, pensando no futuro. Né? A gente falou antes de velocidade de ar, né? Acho que vocês comentaram. Antes, há 10, 12 anos atrás, era 2 metros. Quando eu entrei na avicultura, era 2,2, 2,5 metros por segundo. Isso há 15 anos atrás. A gente está falando de algumas empresas da América Latina pedir até 5 metros por segundo. É uma mudança e tanto. Né, é o dobro, é muita coisa. Além disso, a genética, né? A Gabriela comentou aqui, é uma evolução todos os anos. Não é que a cada 5 anos ela evolui. Todo ano ela modifica. A gente tem que pensar na genética, na vida útil dos materiais, como que ele vai estar. Será que vale a pena ter um plano B, um backup do meu dimensionamento, caso tenha algum problema daqui 5, 6, 7 anos? Então, tudo isso é muito importante na hora de estar desenvolvendo e dimensionando um galpão novo para o avicultor. Pensando nessa questão que o David falou aí do dimensionamento do gás, faz pouco menos de 3 meses, uma integração entrou em contato comigo e falou assim, viu, apesar de vocês terem feito o pintinho lá passar frio, o resultado até que foi bom. Eu falei, nossa, fizemos o pintinho passar frio, o que aconteceu, né? E a gente tinha vendido as campânulas a gás. Eu falei, vamos lá ver esse aviário. Aí fui com o meu representante lá, ver o aviário, a hora que eu bati o olho no tanque de gás, falei, ai, não tinha, vazão, pressão suficiente de gás para trabalhar com aquela quantidade de campânulas que estava dentro do aviário, né? Porque fazer pintinho, passar frio com campânula realmente é uma novidade tanto. Tem que se esforçar bastante. É mais fácil fazer ele passar calor, né? Do que fazer ele passar frio. Já aconteceu. E realmente era o dimensionamento da capacidade de armazenamento de gás, porque o gás, quem faz esse dimensionamento não somos nós, porque existe uma regulamentação, um estudo da temperatura ambiente, porque o gás congela, enfim, toda essa questão. Então, é o pessoal técnico, né, que trabalha nas empresas de gás que fazem isso. E a gente sabe que, assim, quando a gente dimensiona um bujão de gás, trabalhando com campânulas, além da vazão, a gente tem que prestar atenção na pressão. Na pressão, né, do gás. E quando vai acabando ali, acabando não, né? Chegando nos 50% do volume de armazenamento, ele não tem a mesma pressão que ele tinha lá quando ele estava lá nos seus 80%, 90%. E as campânulas precisam de um pouco mais de pressão e acaba fazendo congelar o gás e não acende a campânula, fica com a chama toda azulada, né? Que não tem a mesma capacidade de aquecimento. Então, essa questão do armazenamento, do dimensionamento, de como os equipamentos de fato funcionam, tem que estar muito bem alinhado para que o equipamento funcione bem. Para a realidade de cada um, né, Gabriela? Exatamente. É o próprio manejo, né? Porque às vezes, porque a campânula ela é automática, acha que é isso, né? Só programar no painel e pronto. Mas assim como uma fornalha, ela precisa ser manejada, bem manejada para ser eficiente, a campânula também precisa ser bem manejada. Exatamente. Então, isso que a Gabi falou, já vi muito no campo, né, da pessoa esperar muito para reabastecer o tanque de gás, por exemplo. Deixa o nível baixar muito e se tiver pouco gás, gente, a campânula, ela precisa da pressão para aquecer. E aí você perde eficiência no seu aquecimento de um equipamento que é excelente. Um excelente aquecedor. E aí a pessoa acha que é o equipamento que não está funcionando, quando, na verdade, é o manejo desse equipamento que está errado. E eu estou falando de campânula, mas isso serve para todo, né, tipo de equipamento, né, que a gente tem dentro do galpão. Por isso, gente, para qualquer coisa, equipamento, construção, busquem boas referências, busquem bons fornecedores, bons parceiros, porque faz diferença, né, gente? Senão fica difícil sozinho. Ô Lu, eu queria voltar num assunto que a Paola falou, que é a questão do manual, de deixar os controladores no manual e o pessoal levantando muito essa questão de deixar no manual e tal. O que acontece? A gente tem uma variedade muito grande de controladores no mercado, tá? Então, controladores que operam ventilação mínima por CO2, por umidade, que tenham um acréscimo de ventilação pelas variáveis ambientais,
realmente eles não precisam ser deixados no manual, que é a experiência que vocês têm lá na granja de vocês, né? Às vezes eu me deparo com várias situações onde o controlador ele é muito restritivo. Então ele tem duas opções. Ou ele faz ventilação mínima, ou ele ventila por temperatura. E não leva a qualidade de ar como um fator de incremento de ventilação contínuo, né? Às vezes até tem. Eu saio de X e vou para X mais meio X. Estático, e a partir daí ele só vai fazer por temperatura. E a gente sabe que numa cama nova é uma situação, numa cama de 3 lotes é uma situação. A gente tem regiões do Brasil que tem cama de 2 anos. 3 anos. 3 anos. Tem grande de mais de 3 anos que nunca tirou 18 cama. lotes. Exatamente. A quantidade de matéria orgânica que tem ali, fermentando e formando gases e tudo mais. Quando eu tenho um aquecedor a gás, eu tenho um consumo de oxigênio com uma geração de CO2 dentro da granja diferente de um aquecedor a lenha. Então, eu não posso manter a ventilação mínima estática. A ventilação mínima é uma ventilação dinâmica dentro dos aviários. Sim. Mas se o meu controlador não permite isso, eu entro no meu aviário, faço uma avaliação daquele momento, falo assim, nossa, está muito abafado. A ventilação devia estar maior. O que o cara vai lá e faz? Manual. Liga no manual. Porque ele tem uma restrição na tecnologia dele. Então, tem lugares que eu chego, que eu vou fazer consultoria e que está no manual, eu falo, deixa no manual que é mais seguro. Tem que ficar. Porque não tem esse recurso. Não tem esse recurso, exatamente. Né? Então, se eu tenho um controlador que faz mínima e ventila por temperatura, tem que deixar no manual. Porque durante o dia a ventilação é uma, durante a noite a ventilação é outra. E se eu tenho ventilação mínima dinâmica, o controlador faz sozinho. Se eu tenho ela estática, eu tenho que ir para o manual porque é mais seguro. Sim. Então, assim, gente, equipamento não é tudo igual. Né? É Exato. isso que a gente está falando e a gente viu na fábrica ontem. Sim. Nós tivemos a chance de visitar ontem a fábrica da Plasson e a gente viu o cuidado que vocês têm, primeiro com qualidade, por exemplo, um prato, né, que ele sai com alguma vírgula fora do lugar, ele não volta para a linha para ser desmanchado e ser reutilizado. Ele vai para reciclagem, mas para ser outra coisa, porque é só plástico virgem que é usado para fazer comedor. Ou seja, é uma novidade para mim, isso eu realmente não sabia. Achei fantástico. A questão dos painéis elétricos. Gente, cada painel elétrico na granja de cada um de vocês é individualizado. Verdade. E aí eu entendi que vem a quantidade de exaustores, já tem que estar no projeto, se vai ser uma ou duas máquinas de inlet, por aí vai. Então, não é tudo igual, né, gente? Não. Não, é verdade. Assim, essa questão até da parte plástica é bem importante isso, porque a gente não consegue, a olho nu, tu não consegue enxergar hoje quando você tem um plástico reciclado ou um plástico virgem. Como é que você vai descobrir isso? Depois de 3, 4, 5, 6 anos que ele começar, muitas vezes, a se quebrar ou ficar mais frágil, né, fragilizar, e a vida útil dele vai ser muito menor. Né? O plástico virgem, especialmente quando ele é colorido, até uma dica, vamos dizer, se é algo branco, sempre vai ser plástico virgem. Né? Então, por exemplo, o nosso slat do ninho, ele é branco, não tem como você fazer algo branco 100% se não for a matéria-prima virgem. Mas quando é colorido, que a maioria dos plásticos são, né? Ou negro, enfim, qualquer cor, não tem como, ou às vezes trabalha com uma porcentagem, né, de plástico reciclado, e isso vai interferir com certeza na vida útil. Então, a gente, como a gente falou antes, né, a gente quer um cliente, quer um galpão para muitos anos, né? A gente não quer um galpão para 2, 3, 4, 5 anos. Então, a gente está falando de investimentos milionários, literalmente. É isso aí. Né? Que a gente quer que esse investimento se pague, e isso a gente tem certeza que vai se pagar lá depois, especialmente aqui no Brasil, depois lá dos seus 10º ano. Então, a gente não quer que o produto dure menos que o dobro disso, né? Então, é importante até essa busca do próprio cliente. Eu não estou falando aqui especialmente para a Plasson, né? Não é só a Plasson que faz isso, mas assim, é buscar mais informações. Um exemplo disso, até que eu lembrei agora, é a questão a granja de vocês tem muito painel solar. E eu conversando com um cliente aqui no Brasil, a gente comentando de exaustor, de eficiência e tal. Não, mas eu não ele falou basicamente assim, eu não ligo muito para a eficiência do exaustor porque eu botei placa solar.
Ai, a gente ouve muito isso. Sim. Mas eficiência é eficiência, né, gente? Exatamente. E energia é dinheiro, né? Exatamente. Pode usar para outro fim, E né? o investimento do painel solar também foi pago. Exato. Então, quando você tem um exaustor que é muito mais eficiente, mesmo você querendo colocar placas, você vai ter, numa granja que tem um exaustor eficiente, menos placas vai precisar do que o outro galpão que é ineficiente. Então, mesmo você vai economizar no dimensionamento das suas placas solares. E outra coisa, nada é de graça nesse mundo. Né? Então, a placa solar também tem seu custo, também tem seu payback. Então, é extremamente importante esse dimensionamento dos exaustores hoje em dia, buscar informações sobre os exaustores realmente. Né? Hoje a gente tem, Gabriela, e isso há 10 anos talvez não se batia tanto na tecla, a gente não tinha isso muito claro. Hoje tem bastante claro o relatório do BESLab. Né? O BESLab é um laboratório americano e comercialmente todos levam um exaustor lá porque é um parâmetro, vamos dizer assim, quase regulatório dos exaustores para a avicultura. Porque como você tem o mesmo teste, o mesmo laboratório, então você compara os exaustores lá com a concorrência nesse laboratório. Então hoje, tanto a Plasson, ou todas as empresas, ou a grande parte das empresas, levam os seus exaustores para esse laboratório e cada uma tem o seu laudo lá de eficiência. Então, quando você vai fazer o seu galpão, é importante ter esse laudo e mostrar, não, qual é o exaustor que eu estou comprando. Eu gostaria de ver o laudo justamente, mas eu quero botar placa fotovoltaica, mas quanto eu vou botar? Né? Eu tenho que saber além disso, também a vazão desses exaustores. Né? Muitas vezes a gente coloca 13, 14, 15 e deveria ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Enfim, é importante conhecer. Acho que o mais importante de tudo é conhecer o que você está comprando. Sim. E não por uma conversa ali que você tem com o seu vendedor. Enfim, independente se é Plasson ou qualquer outra marca, importante ter as especificações técnicas do produto que você está comprando. Isso para todo e qualquer investimento. Totalmente. Né, Luciano? Não é exclusividade da avicultura, exatamente. Né? O David, você e a Lu falaram da qualidade do equipamento, né, do plástico virgem. A gente está agora implantando o laboratório de qualidade lá de produto e tal. Mas a gente sabe que é uma indústria, que são máquinas, que tem um monte de gente ali e que um probleminha às vezes dá, né? E a gente está sempre aqui para resolver, para apoiar, para fazer o que for possível, porque a gente sabe que nem sempre a gente tem 100% de eficiência e qualidade o tempo todo, né? Mas o importante é ter sempre o respaldo para que isso seja solucionado em campo. Então, isso também é uma questão muito importante. Esse pós-venda, sim, né? Essa sim. atenção comercial também, depois de entregue, né? Isso é outro ponto importante, né, gente? O pós-venda, às vezes a gente não leva tanto em consideração, e ele é muito importante. Como vai ser esse acompanhamento no campo, né? Para resolver o que está por vir, né? Que realmente acontece. E, gente, queria fazer um exercício aqui para a gente ir caminhando para o final. É um exercício quase de futurologia, mas eu queria que cada um de nós falasse aqui, em poucas palavras, o que a gente espera para a avicultura do futuro, né? O que a gente vê que realmente vai acontecer e que a gente está caminhando para isso, porque eu acho que a melhor forma de prever o futuro é inventando ele, criando ele, né, gente? Com certeza. E acho que cada um de nós tem um papel nisso. Então, queria deixar agora para o nosso Instagram Vida de Granja e para o Instagram da Plasson, que depois a gente vai fazer um conteúdo. Mas como vocês veem a avicultura do futuro em poucas palavras? Começa aí, David. Bom, Luciana, uma excelente pergunta, né? Mas a avicultura do futuro, com certeza, não vai vir sem a automação. Né? A tão famosa avicultura 4.0, que é tão falada nos congressos, é essa conexão, essa informação online do que está acontecendo. Mas o que eu acredito que o mais importante, o que vai fazer é a próxima virada de chave, como a gente estava conversando, é como a gente utilizar essa informação. Eu acredito que o futuro a gente vai ter essa disponibilidade de recursos, de informações, e a nossa virada de chave vai ser como fazer para a gente ter eficiência utilizando essas informações. Somente ter informação hoje ela não leva a nada. A gente tem que agir, tem que tomar decisões dentro do galpão. E muitas vezes a gente não tem toda essa informação ainda. Né? Então, a avicultura, né, a tecnologia está se caminhando para isso. Né, de cada vez ter mais informações do que está acontecendo dentro do galpão, para a gente tomar decisões
pode ser local ou a gente comentou aqui da palavra híbrida, né, de ter pessoas, né, e gestores fora e dentro da granja para tomar decisões em conjunto de acordo com as informações que chegaram para esse gestor que está remoto dessa granja. Mas isso só é possível com a tecnologia. Então, eu acredito que sim, o que a gente espera para o futuro, eu acho que essa tomada de decisão, essa gestão da granja remota, mas com as informações necessárias para tal. Somente, a gente está conversando aqui, eu acho que ontem, né? Somente poucas informações, ou o que a gente tem ainda, é pouco para ser tomada uma decisão estratégica dentro do galpão. A Paula está aqui, sabe, está no dia a dia lá do galpão. Então, eu acredito que essa virada de chave de como utilizar as informações remotamente vai ser um grande avanço para a tecnologia, para a avicultura, aqui no Brasil. Obrigada, David. Gabi, e você? Como você vê a avicultura do futuro? Nossa, eu vejo como tomada de decisão com base de dados, né? Então, uma base de dados que gera uma resposta automática lá nos nossos aviários. Quando subiu, eu tenho um histórico, quando subiu a temperatura a 0,8 graus, ligou um exaustor, que exista um histórico que faça uma inteligência atuar nos nossos aviários. Eu acho que vai mais ou menos por aí, né? Que vai fazer o aumento do volume de água, que faz a liberação, a automação ali da regulagem dos comedouros, que faça a liberação da capacidade de velocidade de ar dentro dos aviários, com um estoque, uma armazenagem grande de dados para gerar essa tomada de decisão aí automática. Acho que o nosso futuro, talvez os meus netos vejam isso, mas acredito que vá por aí. Obrigada, Gabi. Paola, e você? O que você acha que a gente vai ver no ChatGPT da avicultura no longo prazo? Conta pra gente. Olha, concordo com as duas visões. Acho que a gente caminha muito forte para a parte de automação, para a parte de tomada de decisão com base em dados, que é algo que a gente fala bastante no Vida de Granja. E eu gostaria de trazer o ponto também das pessoas, né? Eu acho que a parte de capacitação do pessoal do campo, eu vejo como uma necessidade hoje em dia e como um próximo passo, assim. Acho que as pessoas elas precisam estar mais preparadas para lidar com toda essa carga de tecnologia e de dados que a gente vem gerando dentro das propriedades e ter um campo ainda mais profissional, assim, com pessoas que conseguem gerir a propriedade no dia a dia e também fazer essa análise de dados para tomadas de decisões. Então, eu vejo como uma necessidade que ela precisa ser suprida de alguma forma, então não tem como a gente fugir disso no futuro. É que a gente fala muito, né, de processos, de procedimentos, de equipamentos, de tecnologia, mas quem está por trás disso sempre serão pessoas, Exatamente. Né? Sempre o ser humano. Então, ninguém me perguntou não, mas eu também vou deixar a minha. Fala. Manda o ChatGPT da Luciana. Eu concordo totalmente com vocês que a gente está caminhando para uma avicultura de decisão, né, e não só de precisão, que é algo que a gente já trabalha há algum tempo. Eu acho que o dado ele não pode servir para a gente ser colecionador de dados. Que é o que a gente faz, né? Muitas vezes é o que a gente faz com muitas atividades, né? Colecionar dado. Então, eu acho que o agro como um todo ele está caminhando agora para utilizar esses dados que a gente aprendeu a ter, né? Mas, para isso, a gente precisa ter capacidade analítica. E aí eu também puxo a tarefa para dentro de casa. É algo que a gente tem que estar sempre desenvolvendo e aprendendo. E a avicultura também eu vejo como cada vez mais eficiente. Eu acho que é um caminho sem volta, a gente pensar em eficiência. E acho que a conversão alimentar é o maior exemplo disso. Hoje a gente entrega a mesma carne, a mesma proteína animal, usando muito menos matéria-prima, né? Isso é eficiência e isso, gente, é sustentabilidade na veia, que é outro tema, que ele é muito hype e, se Deus quiser, continuará sendo, né? A gente tem que falar disso, de sustentabilidade. E para ter sustentabilidade em avicultura, a gente precisa ter eficiência e a gente precisa ter tecnologia. Esses assuntos, eles andam juntos. E, gente, eu quero agradecer pessoalmente e especialmente a Plasson por nos amparar e nos suportar nessa caminhada, né, que não é uma caminhada fácil, é uma caminhada cheia de desafios, mas tendo os parceiros certos, os parceiros disponíveis como vocês são, certamente a gente está caminhando para frente. E eu acho que é isso que a gente tem que se organizar como setor, né?
é para andar para frente. Porque se a gente fica parado, a gente já está andando para trás. Então a gente tem que continuar andando. Então eu agradeço imensamente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo tanto quanto eu. Ficaria horas aqui, mas a gente precisa acabar. Então, mas também queria que vocês agradecessem. Bom, Luciana, a gente agradece. Na verdade, a Plaçon Vida de Granja é uma parceria aí que começou esse ano, né? E a gente espera que sejam por muitos anos ainda. É o começo de um projeto, vamos falar assim, um projeto bem interessante. A gente não pode, nesse mercado, caminhar sozinho, é muito complicado, né? A gente tem que sempre ter parceiros juntos aí. E os nossos clientes também são nossos parceiros, né? Eles que nos fazem melhorar. Eu acredito que o que a Plaçon é hoje, muito é por conta de vocês, dos nossos clientes, que trazem demandas, que trazem reclamações, né? Porque a gente tem que melhorar com as reclamações também. Então, eu agradeço vocês, a gente está bem próximo da vida de granja, né? Comento com a Paula que quando a gente conhece antes no Instagram e depois na vida real, são só os famosos, né? Então, prazer aqui com a Paula, estar aqui na nossa cidade, estar aqui na sede da Plaçon, aqui na Matriz. Obrigada. Foi um prazer receber vocês. E é a primeira visita de muitas, eu espero. E agradecer o tempo e espaço de vocês aqui no canal de vocês. Grande abraço. Obrigada a você. Meus amores, muitíssimo obrigada. É sempre maravilhoso estar com vocês. Sempre, sempre. Muito obrigada. Estamos sempre juntos. Contem sempre comigo. Contarei sempre com vocês também, tá? Sim. Sempre, gente. Se a gente quiser ir longe, tem que ir junto. Não tem outro jeito, não. Não tem. Queria agradecer também, né, pessoal da Plaçon. Minha primeira vez aqui em Santa Catarina, vim conhecer. Fiz um tour por Santa Catarina, uma turnê. Graças a eles, muito obrigada por receberem a gente tão bem e por abrirem todo o espaço, a empresa e dedicarem esses 2 dias aí conosco. Muito obrigada pela parceria. A gente espera que seja muito longa mesmo, né? Porque a gente sempre fala, né, Lu, que a gente faz parceria com pessoas e empresas que a gente acredita, que a gente sabe do trabalho, né? Então, a gente já confia em vocês há muito tempo, né? Muitos e muitos anos. Então, muito obrigada. Queria agradecer a Lu também, né? Pela parceria aí de alguns anos e por me botar sempre no meio do rolê, né? Porque a gente tá juntinhas aí para o que der e vier. E que a nossa parceria seja muito longa também. Muito obrigada. Eu acho que você nem tem outra opção. Só para te avisar. Esquece. Gente, não tenho. Pisque 2 vezes se você precisa de ajuda, Paola. Ai, gente, é isso. Obrigada. Sigam com a gente, porque com todo esse estímulo, a gente produz cada vez mais conteúdo técnico, que é o objetivo, né? Inclusive, o objetivo de estarmos juntos. Brigadão, obrigada por todo o apoio também. Maiara, todo o time de liderança da Plaçon. Obrigada por tudo, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau. Grande abraço.